Senhores, desde 30 de março do ano passado, que o produtor vive a novela Fundo Rural. Agora já é meio-dia e 21, como o nosso prazo é bem curtinho, nós já vamos acelerar aqui para qualquer coisa a gente faz os comentários no final do programa. A novela se prolonga e deixa os produtores tensos desde a mobilização, Abril Verde e Amarelo, que foi dia 4, e essas articulações estão acontecendo. De lá para cá foram muitas reuniões. Na segunda-feira, nós conversamos aqui no programa com o Vitor Gaiardo, que é o presidente do Sindicato Rural de Jataí. Ele tinha ido em Brasília, tido uma experiência, e aí assim, com as reuniões lá, havia uma expectativa muito grande de prorrogação do prazo de adesão ao refis. O produtor não está interessado em refis, mas com a prorrogação do prazo, nós teríamos mais tempo regulamentar para tentar resolver o passivo definitivamente. Ontem foi jogado um balde de água fria e nós vamos falar agora com o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen, ele que tem o PL 9252, que poderia estar resolvendo essas questões. Nós vamos entender em que pé que está esta situação hoje. Deputado, boa tarde. O que aconteceu ontem? Que tipo de reunião e discussão é que teve e que aconteceu? Tudo bem, Fabélia e telespectadores? Nós estamos bastante preocupados, sim. A semana, lá por quarta-feira, parecia que as coisas iam avançar no sentido de termos uma grande vitória, evitando a injustiça do produtor ter que pagar esse absurdo que nós não podemos deixar que aconteça, embora a lei atual obriga que faça. Então, por isso, nós trabalhamos muito pela prorrogação do prazo, que com isso teríamos um tempo importantíssimo e dentro desse tempo pudéssemos aprovar o PL 9252, que faz a remissão dessa dívida. É menos pior do que ter que pagar da forma como o governo quer. Infelizmente, o anúncio feito pelo ministro Carlos Marum não se confirmou. Nós tivemos ainda na quinta-feira um contato com a Casa Civil, através do líder da nossa bancada, que me ligou e disse que não haveria nenhuma medida. Isso me deixou muito preocupado, pois foi uma decisão política do governo. É o governo que construía de um lado a possibilidade, cedeu a receita e tomou essa decisão, que só quer arrecadar, tirar a renda do produtor e só sabe elogiar o produtor na hora que convém, porque quando não convém, tira exatamente a renda. Agora anda o presidente da República, entre hoje e segunda-feira, visitando feiras agropecuárias, depois de ter tomado essa decisão. É claro que o projeto segue ainda, mas o prazo do dia 30 é exatamente o que nos preocupa. E o que eu também imagino é que o governo possa avaliar isso no início da semana. Não quis fazer a confirmação e o anúncio antes para tentar pegar o máximo de produtores que adiram a este absurdo. Certo, deputado, então com esse tempo que ainda não se esgotou totalmente, porque segunda-feira ainda é 30, mas considerando que em Brasília a segunda praticamente não funciona e para completar ainda é uma ponte para feriado, você acha que ainda pode acontecer alguma coisa em relação a esse assunto? A impressão que a gente tem, na realidade, é que houve aí uma enganação. Tipo, o inimigo se vestiu de cordeiro, se passou de bonzinho, passou para dentro do galinheiro, na calada da noite, fez o que bem lhe convém. Teria sido mais ou menos isso? Eu imagino que o governo realmente tenha feito isso, né? Sentindo que o produtor está insatisfeito e até indignado, não quis anunciar eventualmente uma prorrogação, pensando em fazer o máximo dos produtores em aderir. Eu ainda penso que na próxima semana o governo perceberá que fez quase que uma obrigação do produtor praticar desobediência civil, porque além dessa insatisfação nós temos uma falta de estrutura da Receita Federal que não vai suportar, até porque coincide com o imposto de renda, a cobrança do Fundo Rural e mais o imposto de renda. Então nós podemos ter, quem sabe, uma medida, mas não no sentido de beneficiar o produtor, mas sim de dar mais tempo para fazer o produtor entrar nesse programa e o governo arrecadar mais. É isso que é lamentável, uma decisão política dessa que não respeita o produtor, né? Mas nós podemos sim imaginar que o governo possa fazer essa medida. No entanto, é perigoso a gente ter aqui uma afirmativa no sentido de que vai acontecer, porque depois de quarta-feira, quando tínhamos uma posição clara, inclusive com os prazos de 45 a 60 dias, no dia seguinte o governo simplesmente ignorou aquilo que tinha dito. E o que é pior, dá sim uma impressão que foi nos levando na tentativa de nós acharmos que estávamos dialogando com o governo e até com alguns membros do parlamento. Nós acreditamos, confiamos que era um diálogo honesto, um diálogo sincero, um diálogo responsável e, na verdade, ao final, nós fomos traídos por uma decisão política destas como o governo tomou.
de acordo pelo avançado da hora, então, para a gente encerrar, qual a sua sugestão que você daria hoje ao produtor? Você acha que todo mundo deve correr para uma agência da Receita Federal ou vamos para o que der e vier? O governo deixou o produtor numa situação terrível, porque ele tem a condição de pagar tudo à vista, com todos os juros, encargos, multas, ou então aderir a este refis. É difícil a gente afirmar o que vai acontecer, mas o meu compromisso é ainda até segunda-feira, dentro das questões políticas, é lutar muito para que a gente tenha uma posição mudando esse quadro. Então a orientação que eu dou ao produtor é que ao tomar a decisão, ele procure ir até o limite do último momento, porque talvez até lá muita coisa possa acontecer. É difícil a gente dizer faça ou não faça, porque é uma decisão que acaba sendo pessoal em razão da lei atual. Mas eu peço a cada produtor que leve até o último minuto, porque até lá nós vamos estar lutando para mudar essa posição do Fundo Rural. Deputado, obrigada pela sua participação conosco. O deputado Jerônimo Gergen está na FenaSoja, em Santa Rosa, e conversou conosco falando sobre todas essas questões aí que deixam o produtor preocupado. Gente, a minha opinião é que deixe ir para o caos. O que acontece? Se o produtor não aderir ao refis, ele está prejudicado, afinal de contas, ele vai ficar negativado e tudo. Agora, vocês já imaginaram 95% dos produtores rurais do Brasil inviabilizados para o agronegócio? De quem que é esse prejuízo? Em cadeia. Vocês acham que o governo está preparado para ter essa atividade inviabilizada? Pode ter certeza que não. E aí, na hora do sufoco mesmo, ele vai ter que abrir mão. Ele, governo, ele vai ter que chamar para a mesa. Porque até agora, a impressão que a gente tem é que o produtor foi sim ludibriado. As reuniões que aconteceram na semana passada, vieram aqui e chamaram, eu me reúno, mas eu não aceito a presença desse ou daquele. Tá bom, retiramos, vai lá, conversa, olha, não vamos lá agora não, vamos lá com bandeira branca levantada. Não resolveu. Não levanta a bandeira vermelha não, tá? Mas não precisamos ir com a bandeira branca hasteada. É a hora do produtor se mostrar quem ele é. O produtor ele já está se fortalecendo ao longo desses pouco mais de 12 meses de batalha com relação à Fundo Rural. Então, é mais um momento de unir-se. Mas eu tenho que fazer as minhas negociações. Aguenta. A sociedade toda vai ficar ao lado do produtor. Porque imagina se você não consegue mais financiar o seu plantio, a sua lavoura. Porque você não fez o refis que o governo queria que você fizesse. Porque você não assumiu uma dívida que não era sua. Aí você não consegue pagar, não consegue quitar. Daqui a pouco você vai ter toda a sociedade ao seu lado para tentar solucionar o seu problema. Porque o seu problema não é só seu, ele é do Brasil. Agora, meio-dia e 29, nós estamos encerrando. Amanhã nós temos o programa especial às 10 horas. E segunda-feira nós estaremos na AgriShow. E como se sabe, a perspectiva do presidente Temer estar lá também. É preciso ter cobranças. Amanhã à noite, a expectativa é que o presidente esteja na Expo Zebu. Precisa ter manifestações públicas de indignação. Chega de bater palma, porque como o Antônio Chavalho, o presidente da Comigo, disse, eles vêm e falam bem do agro o tempo inteiro. Chega na Tecnoshow, chega em Rio Verde, reúne produtores de toda a região e diz que o agro é o que há de melhor nesse país. Amanhã na Expo Zebu pode ter certeza que vai ser assim. Segunda-feira na AgriShow, eu não tenho dúvidas. Provavelmente lá na AgroBrasília, da mesma forma. E vai para o gabinete e assina contra o produtor. Então vamos refletir sobre isso.